O Arte e Vida tem para si chinelos para mulheres de todas as idades, camisetas e curso para aprender a decorar os seus chinelos e a fazer os seus próprios centavos. Os chinelos custam por par 500 meticais e o curso para aprender a decorar os seus chinelos custa 800 meticais. Já as camisetas custam 1200 meticais por unidade. Faça já a sua encomenda pelo 84-880-1418. Atenção, fazemos entregas em todo o país. Compre conosco. Compra camisetas, compra lá chinelos e o curso também, é coisa de limão, yeah. Arte e Vida, o sentido és tu. Vai chegar o tempo em que nós vivemos, aí você vai se aproximar diante de Deus e Ele dirá, em que tempo você viveu? Você dirá, não, eu era discípulo de Jesus, eu acreditei em Jesus. Então Ele perguntará, em que tempo você viveu? E você vai dizer, não, eu vivi entre ano 1900 e tal, a 2000 e pouco, a 2002, 2019. E aí Deus dirá, não, neste tempo eu disse em Mateus 23, versículo 34 a 35, que eu enviaria profetas, e nesse tempo eu enviei Cacó Filipe. E você dirá, não, é que eu estava numa igreja, e igreja católica, fazia parte do melhor grupo coral naquele tempo. Deus dirá, não, eu nunca enviei igreja sobre a face da terra, eu envio profetas. E a minha boca naquele tempo era Cacó Filipe. E você não acreditou nele, então vai para o inferno. É Cacó Filipe quem vai vos julgar. Por quê? Porque está dito, por exemplo, em Mateus 19, versículo 28 a 29, que Jesus virá com os seus 12 apóstolos e serão colocados 12 tronos para julgar somente as 12 tribos de Israel. Está escrito assim mesmo. E em Romanos 2,16, Paulo também diz, eu, Paulo, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, será com o meu evangelho. Você vê? O povo no tempo de Paulo será julgado com o evangelho de Paulo. Jesus diz que serão colocados 12 tronos somente para julgar as 12 tribos de Israel. Quem de nós faz parte da tribo de Israel? Você é judeu? Não. E eu também não sou judeu. Então, nós, quem nos julgará? Jesus diz que julgará somente as 12 tribos de Israel. Paulo diz que não, eu e a minha geração, no meu tempo, serão julgados com o meu evangelho. E nós nesse tempo. E diga-me só uma coisa, não se estaria a aproveitar pelo facto de não terem existido na vida profetas pretos neste momento, que é, ok, na história da Bíblia nunca existiu um preto que tivesse pregado a Bíblia. Não estariam a se aproveitar dessa falta do negro lá na história da Bíblia para poder aparecer este profeta novo e ele afirmar que seja ele o verdadeiro? E juntando a questão de vocês conhecerem a Bíblia. Veja uma coisa. A humanidade deve perceber que o que faz Deus ser tão grande é a maneira de como ele se faz pequeno. Hoje Deus enviou um negro africano, alguém muito desprezível, para trazer a salvação. E aqueles que acham que não, esse é um negro africano, se fosse um branco, talvez, creríamos. Se fosse alguém com uma boa instrução, tivesse um nível escolar bom, nós creríamos. Deus hoje está a usar, essa é a prova do vosso tempo. Deus enviou um negro africano, alguém muito desprezível ainda, para você. Se você for verdadeiramente filho de Deus, você o reconhecerá. Mas se você não for filho de Deus, você buscará esses pequenos elementos. É negro, é africano, é pobre, para depois você dizer que nada, não é possível. A salvação não pode vir dele. Agora, para nós, eu sou um tipo que não frequenta a igreja, eu sou um tipo neutro. Por quê? Porque eu não quero cair na perdição graças a alguém, eu quero cair na perdição graças a mim. Achas que se eu fizer o bem, tenho futuro? Tipo, eu não seguir o Cacó Filipe, mas não fazer nada que fira o mundo. Ajudar o próximo, por aí vai, que é seguir aquilo que vocês vão pregar sem ter que estar lá diretamente e seguir de forma indireta. Você disse duas coisas aqui. Disse a primeira, fazer o bem, ajudar o mundo e tudo mais. Isso nos leva diretamente a Atos 10, onde é dito que existiu um homem chamado Cornélio, da centurião da corte italiana, cujo fazia esmolas, ajudava os pobres e tudo mais. Mas lhe faltava uma coisa, reconhecer aquele que tinha a chave do reino dos céus sobre a face da terra, que era Pedro, que tinha as palavras da vida eterna. E do outro lado, estás a dizer, seguir a mensagem do profeta Cacó Filipe, mas não estando conosco. Não é possível você seguir a mensagem do profeta Cacó Filipe, não estar com o profeta Cacó Filipe e ainda ser salvo. Se você não está conosco é porque você não segue a mensagem. Ou seja, se você segue a mensagem é porque você está conosco. O profeta Cacó Filipe diz, ninguém deve faltar um domingo, a menos que seja, faltar num domingo na congregação, a menos que seja por uma razão justa. Agora, qual seria a razão que você aplicaria a fim de que você não se juntasse àqueles que acreditam no profeta Cacó Filipe numa das congregações? Bem, sei lá, descrença na pessoa. Então. Aí está, logo você não está conosco, você não acredita no profeta. Então o que é isso me acreditar leva num direto profeta? à morte. Exatamente. O que é acreditar num profeta? É você viver conforme a sua palavra.
no tempo de Jesus, para você dizer que acredita em Jesus, você tinha que fazer tudo o que ele dizia. Olha, venda tudo e me siga. Você tinha que vender e disse aqui. Epa, não pode apedrejar alguém encontrado em adultério. Você não apedrejar. Você vê? Tudo que Jesus dizia, você devia pôr em prática. Ok. Isso me leva já à grande pergunta. A lista dos pecados, das coisas que nós como humanidade que vive nos tempos do profeta Cacó Filipe, que não devemos fazer. O que é que nós não devemos fazer? Porque o que não devemos fazer é o que nos levará ao que devemos fazer. O que acontece é que porque lá na Bíblia tem 10 mandamentos: não mata, não bebe, não fuma, não levanta falso testemunho e por aí vai. Na Bíblia, você diz que na Bíblia tem 10 mandamentos, mas eu digo que na Bíblia não tem 10 mandamentos só, tem mais mandamentos ainda. Os 10 mandamentos você encontra lá em Êxodo 20, por lá, no capítulo 20. Mas eu preciso dizer que cada profeta em seu tempo trouxe um mandamento. Tudo o que ele disse, por mais que não tenha dito que este é um mandamento do Senhor, era mandamento. Se você quebrasse o que ele estava a dizer naquele tempo, você estava a quebrar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é um mandamento. Você vê? Por isso, para acrescentar, não sei se chamaria de mandamento, colocarias no 11º, se quiser buscar pelo termo mandamento. Em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 33 a 38, Paulo diz que não permite que a mulher fale ou pregue na igreja. É vergonhoso que a mulher fale na igreja. Este é um mandamento do Senhor, você vê? Diz que é um mandamento. Então são quantos mandamentos que a Bíblia contém? Será que são 11? As pessoas tinham noção? Começa daí a surgir o 11º. Você vê? Então, por isso eu posso dizer que não são somente 11 mandamentos até. Existem tantos mandamentos. Cada profeta trouxe um mandamento. Exato. Agora, nessa geração em que nós estamos, para você estar na perfeita vontade de Deus, tem que fazer tudo o que o profeta Cacó Filipe diz. As proibições que o profeta Cacó Filipe traz, de acordo com a revelação, estão no seu livro. Podemos aqui falar, talvez até nem vamos terminar tudo. Não, só quero umas 10 proibições. Tá bom. Hoje, por exemplo, você não pode dormir com a sua esposa, ter relações com a sua esposa por trás, como os animais fazem. Exato. Você vê? E ainda mais, você não pode cobiçar a nudez da sua mulher. Você vê? Você não pode ter prazer em ver a nudez da sua mulher, cobiçar a nudez da sua mulher. Você não pode, por exemplo, como posso dizer, não podes colocar a sua boca nas partes íntimas da sua mulher, até nos seus seios. Você não pode passar a sua língua, a sua boca nos seios da sua mulher. É pecado. Você vê? Exato. Não sei se já deu. Já temos 3. Sim. Então, tem mais pecados que estão descritos no livro. Neste momento, o que eu entendo é que aqui todo o instinto humano está para ser privado neste momento, que é repreendemos todas essas atividades. Sim. Porque se eu não posso cobiçar a minha mulher, significa que eu não devo sentir atração nenhuma pela minha mulher. E hoje, as separações que nós vemos nos lares e tal, estão muito ligados à falta de atração. Então, se eu já não cobiço, isso já não me vai convidar nem a fazer de trás nem de frente em relação com a minha mulher. Compreende isso? E o número de vezes que eu tenho que fazer, isso até que existem lares em que nem uma vez fazem, por semana, talvez por mês é que fazem, por causa das ocupações da vida e tal. Mas aqueles que são desocupados, certamente que pecam mais. E mesmo esses que se dizem ocupados, certamente pecam mais por estarem a fazer relações extraconjugais. Compreende isso? Agora, quanto a essa... Não acha que seja contestável essa proibição de que não se deve cobiçar a sua própria esposa? Eu digo, não se deve tomar prazer em ver a nudez. Estou a falar da nudez. Sim, só de eu não sentir prazer em ver a nudez da minha esposa, isso significa que eu já não sinto atração por ela. Olha. E isso vai culminar num fim. Eu vou me sentir a prestar uma ajuda humanitária em ter que ficar com ela. Eu posso fazer uma pergunta para você, assim como para os que nos acompanham. Para os que são casados, eles casaram-se com a sua mulher, ou seja, tomaram a decisão de se casar com elas porque lhes viram nuas? Não. Porque lhes viram nuas, não. Porque desejava lhe ver. Não. Eu acredito que não é por aí. Se você for a ver, o que faz com que as pessoas tomem a decisão de viver junto, ter uma relação íntima, é o fato de mostrar uma certa... Ou seja, se conhecerem, falo de comportamentos. Né? Eu me apresento assim, eu mostro o que eu sou e você se contenta com aquilo que eu sou. Amor, eu tenho amor para consigo, você também para comigo. Não é a nudez, você vê? As pessoas, nenhuma mulher vem nua diante do homem e o homem decide sim, é você com quem eu quero se casar. Não é assim.
Você vê? As pessoas vão se conhecendo, elas conversam, epa, tal fulana é gentil, tal fulana é amável, ela trata bem as pessoas, sabe bem conversar, tudo mais. São essas coisas que vos levam até a estar num sítio juntos, numa relação íntima, você vê? Exato. Então não é a nudez que vai trazer problema ao ponto de as pessoas não terem atração um para com o outro. Não. Então tudo está lá no livro do profeta Cacó Felipe de o verdadeiro amor não está no ato sexual. Não. O que alimenta um casamento não é um ato sexual. O que alimenta o casamento é exatamente o modo de vida que eles levam. Agora imaginem que os velhos que estão já na fase em que nem podem se aproximar do repouso eterno. Exato. Então está a dizer que esses correm o risco de se separarem, porque não há sexo, então... Ok, eu tenho aqui, só para podermos caminhar mais para o fim, para poder gerir melhor o seu tempo, eu tenho aqui umas perguntas. Quando vinha para aqui, eu publiquei na minha página que eu vinha para aqui para vir ter consigo. E vou selecionar apenas uma pergunta, não, 2 perguntas. Só espero que... Vamos lá. Oi, boss, vamos lá. É que a maior parte das pessoas, você diz, manda a pergunta, depois começa a detalhar coisas. Bem, eu não sei se isto aqui é uma pergunta, mas vamos lá. Pergunta a ele é da Albertina Rantão. Pergunta a ele se conhece a passagem que diz: Cristo é o cabeça da igreja e cada um de nós ou cada igreja são membros de um corpo. Cada um faz sua função sem querer fazer as dos outros. E para eu responder se conheço a passagem ou não? No caso, a pergunta dela é se conhece. Essa pergunta tem a ver... Como é que gostaria de entender? Eu ainda não entendi. Se é para responder se eu conheço, eu vou dizer sim, conheço. E o que é que acha dela, essa passagem? Provavelmente... Aí já a pergunta tem que ser bem feita. Pode repetir para eu compreender. Eu compreendi que é só para responder se conheço sim ou não. Ok, tudo bem. Vamos lá, porque tem muitas. Não vamos nos martelar em uma só. Sendo ele profeta, qual é o seu objetivo? E por que só agora ele decidiu revelar que é o profeta de verdade e os outros são falsos? Eu acho que aqui é uma pergunta. Okay. Essa pergunta veio de El Prete Afonso. Tá bom. O objetivo do profeta Cacó Felipe é o mesmo objetivo que os profetas da Bíblia tiveram. O objetivo não vem dele mesmo. O objetivo vem de Deus. Deus, por ver que a terra está corrompida, não tem mais verdade. Deus sempre envia profeta sobre a face da terra quando não há mais verdade sobre a face da terra. E o objetivo do profeta é servir a boca de Deus a fim de que possa salvar os verdadeiros filhos de Deus. Exato. Não é? Então, este é o objetivo do profeta Cacó Felipe hoje. Como eu dizia aqui no programa, após a partida de Paulo, o primeiro profeta a vir não é Cacó Felipe. Já existiram também outros profetas. E o profeta Cacó Felipe não é o primeiro e não é o último. Enquanto existirem povo, enquanto existirem pessoas vivendo sobre a face da terra, Deus sempre enviará profeta para vir falar para a humanidade. A segunda pergunta dizia? Ok. Acho que é da mesma pessoa. A segunda pessoa, sim, voltando para a primeira, eu já estava a tentar buscar outras perguntas aqui. E por que só agora é que decidiu? E por que só agora ele decidiu revelar que é o profeta de verdade e os outros são falsos? Ok. Assim como Jesus Cristo, até a própria Maria sabia, os pais sabiam que ele seria o Salvador. Não é? Mas, no entanto, veja que Jesus teve que esperar o tempo certo para entrar em cena. Cada profeta, ele teve que esperar o tempo certo determinado por Deus para entrar em cena. Okay. Hoje, Cacó Felipe, veja só, Deus lhe apareceu em 1993, mas de 93 até 2002, ele não sabia o que vai dizer, porque o que o profeta vem dizer não está escrito na Bíblia. Ele estava à espera a fim de que fosse revelado para trazer as verdades agora. Foi em 2002 quando o anjo que lhe apareceu lá na visão de 1993 colocou as palavras nele para começar a pregar, a dizer à humanidade que, olha, todas essas igrejas que vocês estão a ver são redes de Satanás. Hoje a única via de salvação é por meio de um profeta vivo que Deus enviou, e as palavras que eu trago são essas que vos levarão a Cristo. Ok. Você vê? Tá bom, não vamos nos alongar muito, senão vamos queimar o tempo das próximas perguntas. Então, Danilo Rogério fez uma coisa um pouco grande em forma de pergunta, mas eu vou resumir. Então, ele quer saber o que é que nos garante que o profeta Cacó Felipe é verdadeiro. Qual é a identidade de um verdadeiro? Como lhe distinguir como verdadeiro e não falso? Ok. Eu gosto muito de usar o exemplo de João Batista. João Batista foi um profeta verdadeiro de Deus, porque Deus anunciou a sua vinda por meio de um outro profeta, que era Isaías, em Isaías 40, versículo 3. João Batista trouxe uma mensagem
que era de arrependimento, para preparar o caminho do Senhor. As pessoas se arrependerem da sua má vida, poderem serem batizados e aí estarem preparados a fim de que reconhecessem aquele que viria após ele. Você vê? Tranquilo. Assim também, hoje o profeta Cacó Filipe tem uma data precisa que Deus lhe chamou, aos 24 de abril de 1993. A Bíblia falou dele em Mateus 25, 6 e Apocalipse 12, 14. E ele traz uma mensagem para preparar a igreja de Cristo para o arrebatamento. Ok. Então, aqui eu tenho, só para podermos poupar tempo, aqui estão as questões. É de um amigo que conhece a Bíblia e lida com a Bíblia todos os dias. Ele já baixou o vosso livro, já leu e está a ler até hoje. Diz o profeta Cacó Filipe que um profeta ou apóstolo... Não. Aqui estão as questões. Diz o profeta Cacó Filipe que um profeta ou apóstolo é infalível. Afirma que é santo, anjo e está na dimensão de Deus. O profeta verdadeiramente é infalível. Por quê? Se nós acreditamos que a Bíblia é inteira infalível verdade de Deus, concorda que a Bíblia, a palavra de Deus que está lá na Bíblia, é inteira infalível verdade de Deus? Concorda que é isso? Sim, concordo. Se conduz a humanidade até hoje, é por isso mesmo. Concorda que a palavra de Jeremias era a infalível verdade de Deus? Se foi validada canonicamente, sim. Então logo estás a dizer que tudo que Jeremias disse, ele era infalível no que dizia. Você vê? O profeta é infalível por quê? Porque não é ele mesmo quem fala de acordo com sua vontade. É Deus que entra nele para ele poder falar. Você vê? O que ele diz não vem dele mesmo, ele é somente um instrumento, é como um telefone. Há quem fala lá e você ouve cá, o profeta é como um telefone. E se aquele que fala lá é infalível, então o que você está a ouvir aqui é a pura infalibilidade. Exatamente. Sim. Ok. Levando em conta que Jesus recusou ser chamado de bom, nem de santo, de bom, Mateus 19, 16 até 17. Moisés não entrou em Canaã por conta da rocha que ele devia. Alguma coisa. Isto aqui não é uma pergunta. Tá bom, mas tem uma pergunta que ele fez. O profeta Cacó Filipe se afirma de santo. Exato, sim. Eu tenho um vídeo do profeta Cacó Filipe onde ele diz que não é correto de chamar de santo. Você vê? Ele também diz, de acordo com o que ele está a dizer, quando chamaram Jesus Cristo, bom. Ele disse, por que me chama de bom? Se só há um bom que é o meu pai. O profeta Cacó Filipe também diz o mesmo. Por que você me chama de santo? Se só há um que é santo que é Deus. Você vê? Ok. Então, eu não sei de onde ele buscou isso. Seria bom que colocasse a fonte. Ok, tranquilo. Sim.